colegas, tudo bem? Eu e o colega Gustavo ficamos responsáveis por falar sobre responsabilidade ambiental, civil, administrativa e penal. E eu, no âmbito da responsabilidade administrativa, vou falar sobre improbidade administrativa, que faz parte do direito administrativo sancionador. Por que administrativo sancionador? A improbidade administrativa, as sanções previstas por atos de improbidade administrativa, são sanções muito gravosas, inclusive elas se aproximam do direito penal, porque elas falam o quê? Perda da função pública, proibição de contratar com a administração pública, prestação pecuniária, suspensão dos direitos políticos. São penas muito elevadas, que inclusive têm que ser sopesadas da mesma forma que uma pena privativa de liberdade no direito penal. Elas têm que ser aplicadas de forma gradativa, correspondente ao ato ímprobo praticado pelo agente público. E quem é esse agente público? Além do agente político, que normalmente é a pessoa que vemos responder em ações por improbidade administrativa, o agente público é o servidor efetivo, é o servidor seletista, é o cargo de confiança, a função gratificada de um secretário, por exemplo, como também pode ser um estagiário que está exercendo uma função pública naquele momento e até um servidor sem remuneração, como o mesário. Porque todos esses estão, em algum momento, exercendo uma função pública, detendo a função pública e, com ela, podem praticar algum dos atos previstos na lei, como atos de improbidade. A lei de improbidade administrativa é a Lei 8.429, de 1992. Essa lei sofreu grandes mudanças em 2021, pela Lei 14.230, de 2021. Uma das principais mudanças é que consta agora em lei que a única forma do agente público ou equiparado ser responsabilizado nos termos da legislação é quando ele atua com dolo. O que podemos dizer com dolo? Com intenção de lesar a coletividade, a administração pública, para fins de benefício próprio ou de terceiro, ou inclusive descumprindo os princípios da administração pública. Esses princípios não são os artigos 37 da Constituição Federal, mas os princípios taxativos da honestidade, imparcialidade e legalidade. Por que eu faço essa ressalta? Porque outra dessas mudanças da Lei 14.230 de 2021 é que a lei é taxativa. Não há como ter uma aplicação extensiva, analógica das disposições dessa lei. E aqui sim, porque ela se aproxima do direito penal e diante da gravidade, do peso de cada uma das sanções que é aplicada. Prosseguindo aqui, os atos de improbidade administrativa, eles consistem em enriquecimento ilícito, com obtenção de vantagem patrimonial indevida, artigo 9º da lei, lesão ao erário e violação aos princípios. Então, os princípios da honestidade, imparcialidade e legalidade. Ressalto, não de forma genérica, tá? A lei 8.429, com as alterações fornecidas pela Lei 14.230, exigem que a petição inicial da lei, que atribui ao agente público a conduta ímproba, discrimine exatamente qual ato ímprobo ele cometeu. Por quê? Para garantir a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista a gravidade das sanções impostas. O que acontecia muitas vezes, inclusive na minha pesquisa jurisprudencial, depois eu vou disponibilizar algumas decisões interessantes que eu encontrei no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no Tribunal de Justiça, é que a petição inicial discriminava que determinado agente público, prefeito ou secretário municipal, formalizou um contrato sem observar o princípio da impessoalidade. Mas não havia uma tipificação específica de o porquê que descumpriu. Então, a inicial
se mostrava genérica, a contestação se mostrava genérica e o que acontecia? Uma sentença condenatória muitas vezes genérica também. Isso fere com certeza o princípio da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. E aqui quero fazer um registro que por mais que exigir a conduta dolosa, exigir a demonstração pelo Ministério Público, que é o titular dessa ação da improbidade administrativa, o titular do direito administrativo sancionador, exigir essa demonstração de dolo, por mais que tenha dificultado a penalização, não retira a possibilidade do agente público ser responsabilizado em outros âmbitos, no penal ou numa ação regressiva. O Estado continua, por exemplo, respondendo de forma objetiva por danos causados por ação ou omissão, correto? E o artigo 37 da Constituição Federal, se não me engano, parágrafo 6º, permite a ação regressiva contra o agente público que agiu por culpa. Essa culpa continua sendo imprudência, imperícia ou negligência. E aí ele vai responder com o seu patrimônio. Na Lei dos Crimes Ambientais, também continua a previsão da responsabilização penal daquele que comete um ato ilícito, criminal contra o meio ambiente. Aqui já saindo da responsabilidade meramente administrativa, entrando no nosso tema, que é a responsabilidade ambiental. Mas a lei da improbidade administrativa, pela gravidade, pela extensão da punição, ela segue exigindo, sim, essa presença dolosa. Anteriormente, antes da promulgação da lei, o Superior Tribunal de Justiça já tinha um entendimento consolidado que o artigo 9º e o artigo 10º da lei já exigia a presença do dolo genérico. Aqui, mais uma ressalva. Existe a diferença entre o dolo genérico e o dolo específico. O dolo genérico é o mero ato de praticar uma conduta dolosa, uma conduta com intenção de ferir os princípios da administração pública, obtendo, assim, com intenção de obter uma vantagem ou lesar o erário. O dolo específico, por sua vez, é quando há essa vantagem percebida. Então, essa alteração legislativa, ela vem com a intenção de proteger o administrador e o agente público dos erros desculpáveis, às vezes de uma falta de diligência, ou talvez até de um desconhecimento técnico maior, mas garantindo que o administrador honesto não seja penalizado. Então, sim, o Superior Tribunal de Justiça já possuía esse entendimento da necessidade do dolo genérico para penalizar o agente público na improbidade administrativa, no que se referia aos artigos 9º e 10º. Contudo, quando era atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública, bastava a demonstração da culpa, da imperícia, imprudência e negligência. O que agravava ainda mais a possibilidade de uma condenação, por muitas vezes injusta, porque os princípios aqui se mostram de uma interpretação, são passíveis de uma interpretação extensiva, onde cada juiz podia usar da sua ideologia, das suas concepções, das suas visões, para aplicar essas sanções. Agora não mais. Agora há de ter a demonstração inequívoca da incidência, da prática de um dos incisos da legislação, que são bem específicos. Então, na área de direito ambiental, de proteção ambiental, a questão fica um pouquinho mais complexa. A Lei Nacional da Política do Meio Ambiente fala que são deveres do exercente da função pública, do agente público ou do servidor público, executar a legislação ambiental, assegurar a adequada estrutura organizacional administrativa dos órgãos ambientais, exercer o poder de polícia ambiental, promover políticas públicas ambientais e o dever de informação ambiental e de assegurar a participação pública na tomada de decisões administrativas. Quando analisamos os incisos da Lei de Improbidade Administrativa, e acho desnecessário eu ler um por um, pois é uma lei extensa, é lei seca, a mera leitura soluciona a questão, vemos que não existe nenhuma dessas em específico, dessas condutas, deixar de executar a legislação ambiental,
deixar de executar a adequada estrutura organizacional administrativa, não exercer o poder de polícia ou não promover políticas públicas ambientais, nenhuma dessas condutas é tipificada na lei de improbidade administrativa. Então, existe uma forma de punir o agente público, o agente político, principalmente por omissão, pois vemos nesse caso que um agente público, o Estado deixando de agir, né, é mais fácil ou talvez mais passível de verificação nesses casos. Com essa mudança da lei, é necessário um grande estudo e um grande aprofundamento para verificar se sim ou não, pela possibilidade da condenação do agente público por improbidade administrativa. Mas o artigo 9º, que fala sobre enriquecimento ilícito com vantagem patrimonial indevida, fala em receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, genocídio, narcotráfico, contrabando, usura ou qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de vantagem. E o inciso 10º fala em receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência, declaração que esteja obrigado. Vejo que esses dois incisos são passíveis, sim, de caracterizar ato de improbidade administrativa por omissão na fiscalização ambiental do agente público, quando conseguir provar, quando o Ministério Público, por meio do inquérito civil, por meio de uma investigação prévia, conseguir demonstrar que o agente público, né, que a pessoa nas funções públicas, nas funções de fiscalização, por exemplo, recebeu algum tipo de vantagem, e essa vantagem econômica pode ser para si, pode ser para terceiros, pode ser para a campanha política do partido de qual faz parte, para tolerar, ou seja, uma fiscalização deficiente, né, uma omissão, atos de atividades ilícitas, ou mesmo aceitar essa promessa de vantagem. O que seria essa atividade ilícita? Exploração ambiental em área de preservação permanente, dentre outras. E aqui, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, novamente para si, para terceiros, para partidos, para outras empresas, né, que lhe favorecem, para omitir ato de ofício. Então, aqui, uma fiscalização, uma verificação do ato de licenciamento ambiental, um parcelamento de solo feito de maneira irregular em um loteamento novo. Isso em municípios pequenos é muito clássico, acontece com muita frequência. Grandes loteadores dão início a obras irregulares e o agente público simplesmente deixa de fiscalizar, ou até mesmo o servidor concursado vai, fiscaliza, efetua o lançamento da infração e um prefeito, na hora do julgamento do recurso, acolhe o recurso para eximir o pagamento da multa, por exemplo, ou para diminuir a penalidade imposta num valor irrisório que fica muito mais válido para o loteador ou para aquela pessoa explorando uma APP continuar com o ato lesivo ao meio ambiente em razão da insignificância da penalidade. O ponto central é que os atos, a lei de improbidade administrativa, ela é de suma importância de aplicação para esses agentes públicos no exercício da função pública em atos omissivos na precaução, proteção do direito ambiental, porque sim, ela traz uma penalização grande, uma penalização importante, traz uma responsabilização do agente público, importa no afastamento desse agente ímprobo da administração pública por um longo período de tempo, na perda da função. E, em que pese essa complexidade trazida pela lei nova, ela também garante ao agente que não tem essa intenção de ferir a administração pública, o erário, a fazenda, garante que esses erros desculpáveis naturais, né, do dia a dia da administração não sejam responsabilidades de tal forma, mas sim
continua garantindo a responsabilização por improbidade. E para garantir que esse administrador seja tido como honesto e que o seu erro seja visto como desculpável, em contraponto àquele que deve ser penalizado, na matéria ambiental, o administrador, o agente público, ele deve se amparar de pareceres técnicos e científicos. A matéria ambiental, principalmente quando a gente fala do princípio da precaução, o princípio da prevenção fala sobre riscos conhecidos. Todo administrador deve, sim, se atentar aos riscos conhecidos que a ciência já estipulou. Mas quando falamos em precaução, que são riscos ainda não conhecidos, o administrador público deve, sempre, quando for deferir um licenciamento ambiental, autorizar o parcelamento do solo, analisar se é uma área trata-se de preservação permanente ou não, adotar pareceres técnicos, sejam de servidores efetivos, sejam de consultorias contratadas, para garantir que ele não está sendo omisso e para evitar que a ele seja atribuída uma conduta omissa, principalmente quando se tratar de grandes empresas ou grandes loteadores. Basicamente é isso. Agradeço a atenção e vou disponibilizar ao professor aqui no ambiente virtual algumas decisões interessantes sobre improbidade administrativa, especialmente na área ambiental. Veremos que não é uma matéria fácil, que o Ministério Público, como titular da ação, que agora inclusive tramita no rito do procedimento comum, não mais sob da ação civil pública, tem dificuldades em atribuir a responsabilidade ao agente público por esse liame que é o dolo, mas ainda assim, com uma grande investigação, analisando vínculos, especialmente entre os membros da administração e empresas e loteadores e pessoas, é possível verificar, assim, uma linha, um nexo causal, digamos assim, entre a conduta, atos que importem em prejuízo ao erário, em prejuízo aos princípios da administração pública ou que acarretem enriquecimento ilícito para o servidor ou para terceiros. Obrigada.